Daqui a pouco vocês vão ver essa conversa do Wallace com o Dudu, porque nessa conversa o Dudu revela pro Wallace o seu voto e também uma coisa que ele quer fazer que eu acho que é perigoso. Ele vai querer colocar uma pessoa no banquinho, falar, olha, essa pessoa fez isso, isso e aquilo, mas não vai pra roça. Aí tira a pessoa do banquinho e coloca o Fernando no lugar. Mas será que pode isso? Falar que você vai indicar uma pessoa, pede pra pessoa sentar no banco, depois muda de opinião e coloca outra pessoa? Será que vale? Bom, a gente vai descobrir durante o programa ao vivo de hoje à noite, nessa formação da roça. Bom, vem chegando e deixando seu like, nossa meta agora são de 2.500 likes. Clica no gostei pra me ajudar aí, meu povo, preciso muito do seu apoio e a sua colaboração. A gente começa esse resumo que tá ao vivo às 6 horas da manhã, trazendo todas as informações sobre a Fazenda 17. Bora nessa! Bom, pois bem, gente, o Wallace estava conversando ali com o Matheus e com a Carol, e nessa conversa, gente, o Wallace revela pro Matheus sobre o jogo que ele tá fazendo e alerta o Matheus sobre a aproximação dele com a Saori e com a Duda novamente, e basicamente está indicando pro Matheus pular do barco, desse barco de ficar de aliança com Saori e Duda. O Wallace quer tentar pegar o Matheus pro lado dele, né? Porque agora que o grupinho se dividiu mesmo, não existe mais grupinho de jeito nenhum, o Wallace tá tentando convencer o Matheus para pular do barco pro lado dele do jogo. Não sabemos se o Matheus aceitou, tá? Por enquanto, o Matheus só tá recalculando rota. Bom, já a Carol conversa com o Will sobre a roça e diz o seguinte, ó. Eu vou votar na Tamires. Em quem mais eu tenho que ir? Você já ficou pior. São níveis, disse a Carol pro Will. Carol então revelou que vai votar no Will. No Will não, vai votar, na verdade, na Tamires na formação da roça. Bom, Rayane, inclusive, tá muito de amizade com a Carol. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Elas viraram amigas. Raine, inclusive, fala sobre a Saori com a Carol. Inclusive, a Carol não gosta mais da Saori, né? E a Raine falou o seguinte, a Saori foi pro seu time por causa disso, pra poder ficar forte com você, pra poder entrar em embate que nem é dela, pra poder aparecer. Porque se a gente não brigar com ela, ela vai brigar com quem? Ela tá fazendo um jogo muito sujo, que eu não gosto. E se falar da minha vida lá fora, eu vou falar dela também aqui dentro, disse a Rayane. Já a Carol disse pra Rayane que a briga de Saori com a Peoa não tem o menor sentido. Diferentemente da briga delas duas, que a briga da Carol com a Rayane tem sentido, mas Saori com a Rayane não tem sentido. Mas elas ficaram amigas rápidas, né? Elas se odiavam, do nada viraram amigas. Bom, durante o dia, a Carol disse pro Fernando que tá torcendo pro Fernando voltar da roça. Se você perdeu, gente, a live do Link Podcast, eu falei sobre essa história, tá? A Carol vai proteger o Fernando da formação de roça. Meu Deus do céu. Aí a Carol falou assim pro Fernando. Bom, Fernando, se pisa no seu calo, a pessoa vai ter que aguentar você, então. Praticamente dando razão pro Fernando nas brigas que ele tá causando aí, principalmente com as mulheres da casa. Bom, durante a noite dessa segunda-feira teve uma dinâmica da Betano, em que o participante com mais pontos ali, pela sorte, chamaria mais 3 convidados para um happy hour. Quem ganhou foi a Tamires, e ela convidou a Saori, o Dudu e a Gabi Spanik para um happy hour ali pertinho da área dos animais. Bom, dentro da sede, o Wallace vê Saori e Tamires juntas e comentam que são best friends agora. Inclusive o Wallace disse que a Saori virou a sombra da Tamires e que o jogo da Saori é ser sempre sombra dos outros. Engraçado, Wallace, eu não vejo você como uma pessoa muito presente assim no jogo, eu também te vejo como uma sombra. Não vejo você muito participativo. Você acha que o Wallace é participativo ou uma sombra? Eu acho que ele é uma sombra, viu? Bom, o Dudu estava conversando com a Saori e disse que estava brincando com as fichas com os nomes dos participantes. E ele inclusive fez uma pergunta assim pro universo, pra saber se o Fernando viraria fazendeiro. Ele disse o seguinte, ó, bom, eu tirei a ficha e saiu o Fernando. Aí eu fiz outra pergunta, e quem vota fazendeiro? E saiu o Fernando da minha caixa. Imagina se isso acontece, do Fernando votar fazendeiro, a Gabi Spanik desiste na hora. Se o Fernando virar fazendeiro, a gente surta, né? Né, meu povo, meus inscritos, a gente vai levar um susto. E aí a gente vai ter que aturar. Bom, seguindo aqui o nosso resumo, gente, o Dudu, inclusive, elogiou a Saori por ter brigado com a Rayane e com a Carol ao mesmo tempo e disse que ela teve um bom posicionamento. A Carol estava conversando com o Fernando e disse que infelizmente, agora eles são amigos, porque imagina a Carol brigando com o Fernando, ela disse que o Fernando ia ter que atazanar a gritaria dela. Mas olha, às vezes cobra junta com cobra, né? Eu tenho essa percepção.
Bom, já a Carol no quarto conversa também com o Fernando sobre a votação. E ela diz o seguinte: nossa, Fer, se acalma, já falei que você vai pelo voto do fazendeiro, você não vai ser mais votado. E o Fernando falou o seguinte: vai ser melhor ainda, porque não fiquei sofrendo que votaram em mim. E a Carol respondeu: e não vai ter que dar 8 réplicas também. E o Fernando: mas olha, eu adoro dar réplica, tá? Porque eu vou ter mais tempo de tela. E de fala também, se eu ficar recebendo votos de todo mundo. E a Carol então responde: ah, então pede pro fazendeiro trocar a indicação dele. Logo em seguida, o Dudu entra no quarto. E a Carol pergunta pro Dudu que o Fernando ele quer ir pra roça como mais votado e não como indicado do fazendeiro. E aí a Carol tenta mudar a indicação do Dudu. E a Dudu falou o seguinte: bom, você tá ouvindo esse boato? E é boato de gente que tem medo de ir pra roça, porque tem grandes chances de ir. E tá inventando que é o Fernando pra você, você que tá ouvindo o boato aí sobre a minha indicação. E o Fernando: toma, Carol, você que tem grande chance de ir pra essa roça então, disse o Fernando. Mas o Dudu vai indicar o Fernando mesmo, é que ele não revelou mesmo. Bom, a Martina diz que percebeu algo estranho, inclusive, entre Shaya e Michelle, quando o Shaya surtou após a festa há 2 semanas atrás e acordou durante a noite para colocar um cobertor em cima da Michelle e o pessoal achou estranhíssimo. Agora faz sentido, né? Eles estavam apaixonados mesmo. E eu vi essa cena do Shaya acordando de madrugada e colocando um lençol em cima da Michelle. Eu não tinha entendido nada. Agora tudo se conectou. Bom, o Happy Hour começou ali, tá? O Happy Hour não foi na área dos animais não, tá, gente? Foi no deck mesmo. Bom, o Happy Hour entre Tamires, Gabi, Dudu e Saori foi muito bem agradável, porque eles conversaram bastante sobre o jogo. A Gabi disse que está sendo provocada pela Carol o tempo todo e que a Carol entrou com algo combinado com o Fernando dentro da fazenda, porque eles viraram amigos muito rapidamente. Será que eles têm combinado do Fernando com a Carol também? Imagina! Bom, a Gabi então reforça que o jogo da Carol é um jogo sujo. Se vocês acreditam que a Gabi tá falando e também acham que a Carol tem um jogo sujo, pode mandar a Carol suja aí nos comentários. Bom, ainda na conversa do Happy Hour, a Gabi Spanik falou o seguinte: a Carol dá a entender que vai tentar salvar o Fernando da roça. A Carol já fala com a Rayane e com a Martina. E elas inclusive se apoiam até a morte. Caramba, mas mudou rápido a Carol, né? Não tô conseguindo acompanhar. E o Dudu respondeu: a Rayane não gosta do Fernando. Me contaram hoje que ela só não quer arrumar mais uma treta, porque já tem treta demais. Mas falou que não concorda, disse o Dudu. E a Saori respondeu: a Rayane falou do cabelo da Carol. Ela maltrata a Carol, mas agora que tá com raiva da Tamiris, elas ficaram amigas e esqueceram tudo que a Rayane já fez uma pra outra. Que teve até cuspe na cara. Verdade, viu, Saori? E a Tamiris respondeu o seguinte: é um povo sujo, viu? Sem coerência, sem verdade. É um povo que joga muito sujo. Ainda na conversa ali do pessoal do Happy Hour, os peões comentam que a Michelle está muito abalada e abatida. Que de ontem para hoje, no caso de domingo para segunda, a Michelle ficou extremamente quieta, não fala mais nada. E que a Tamiris, inclusive, disse que a Michelle ficou infeliz de uma hora para outra. Aparentemente, pelo que eu tô achando, é porque foi exposto pra todo mundo o relacionamento da Michelle com o Shaya. E como a Michelle tem um caso aqui fora, com o namorado dela, aí parece que a Michelle deu uma brochada aí, deu uma diminuída. E o Dudu disse o seguinte, ó: a Michelle tá definhando até fisicamente. Definhando, você sabe o que é, né, meu amigo? Pois é. O Dudu falou o seguinte sobre a Carol: a Carol é muito sacana, velho. Ela quer levar o Fernando da roça. E a Gabi respondeu: levantou a bandeira que foi maltratada, que chamaram de PUTA, e depois apoia a violência contra as mulheres, Dudu. E a Saori respondeu: esse jogo é muito doido, a pessoa pode estar numa linha e do nada, porque voltou de 2 roças, muda. E agora, inclusive tem pessoas que ganham fazendeiro e muda também. E o Dudu respondeu: e esse deslize é forte. Ela tava num caminho bom com o Gui e de repente, pá, mudou completamente. E o Dudu tá certo, tá? Que realmente a Carol mudou muito, principalmente depois que voltou da roça. Pra mim, ela voltou soberba. Vocês acham também que ela voltou soberba? Bom, a Saori, inclusive, disse que o Dudu não é soberbo com relação a Rayane. E que quando a Rayane conquistou o chapéu do fazendeiro, o Dudu soube devolver o chapéu pra Rayane de uma forma muito respeitosa. Uma informação importante: Fabião tá na fazenda. Vamos seguir aqui, só pra avisar que ele não saiu não, ele tá lá dentro, apesar de não fazer nada. Seguindo aqui, gente, ainda no jantar, o Dudu acha que a Rayane quer o Will na roça para recuperar a sua dignidade do programa. Afinal, agora está tendo rumores de que a Rayane e o Will têm alguma coisa juntos. Bom, o Dudu disse que percebeu a Michelle, inclusive, alisando o peito do Shaya. Ou do Will. Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é do Shaya, né?
É que eu acho que o Dudu não citou o nome da pessoa, mas possivelmente é o Shia, porque por que a Michelle ia alisar o peito do Will? O pessoal tá comentando que é do Will, mas é do Shia, pelo amor de Deus. Os dois estão apaixonados, né? Bom, do outro lado, gente, da casa, a Michelle tá detonando o Dudu. Ela disse o seguinte, que o Dudu é sem escrúpulos, forçado e mau caráter. Fernanda falou o seguinte, é verdade, o Dudu é sem escrúpulos. Ele colocou a Gabi, uma das pessoas mais próximas dele, colocou ela no cavalo. E ela falou que não queria. E a Michelle respondeu, o Dudu não é engraçado, gente. Ele é forçado e sem escrúpulos. É mau caráter, porque ele usa as pessoas ao bel prazer dele. Já dentro da sede, o Creu também critica o Dudu e diz que o Dudu é falso e baixo. Aliás, falso não, baixo, desculpa. Ele diz que o Dudu é baixo, ele consegue manipular as pessoas para falar por ele, mas ele mesmo não fala o que ele quer falar das pessoas. O Fernando, inclusive, diz que não é bacana o que o Dudu faz. Inclusive, o Fernando deixa bem claro que tá na hora do pessoal tentar tirar o palco de manipulador, de agente do caos que o Dudu tá fazendo. Eles têm que tirar esse poder do Dudu dentro do jogo. Fernando também criticou a Maria, porque escutou a Maria animada no quarto e criticou ela pra Kate. Disse o seguinte, quem tirou essa planta do vaso e botou na terra? A planta tá se achando e se balançando demais pra mim, disse o Fernando sobre a Maria. Já na academia, gente, o Creu chegou pra conversar com o Matheus. Mas antes de conversar com o Matheus, o Creu tava conversando com o Toninho lá fora. E os dois estavam falando sobre puxar o Matheus pro grupo deles. E o Creu falou o seguinte, ó, o Matheus tá na academia. E o Toninho, vai lá, tenta puxar o Matheus pro nosso grupo. E o Creu chega na academia, fica assim, nossa, você vai fazer o quê? Vai fazer bastante esteira? Vai fazer esteira? Ah, eu gosto de fazer esteira, mas a minha perna tá doendo, não dá pra fazer. Ele ficou com um papinho torto. E depois falou sobre jogo. E aí o Creu falou, você tá bem sobre o jogo agora, né, Matheus? Tá indo bem, não sei o que, sua imagem tá aparecendo, não sei o que lá. E o Matheus falou que tá melhor depois de tudo que aconteceu, que ele tá tentando se reorganizar. E aí o Creu falou, olha, você tá se reposicionando com o seu grupo e tudo mais. E aí o Creu tenta de alguma forma dizer que o posicionamento do Matheus é importante do jogo. E aí dá uma deixa para que o Matheus faça parte do grupo dele. Mas o Matheus deixou tudo em aberto. Ele não concretizou nada, não. Deixou tudo ali ainda sem bater o martelo. Antes do Chá e a Michelle dormirem, a gente teve uma ceninha dos dois, um dando tchau um pro outro na porta. E faltou só um beijinho dos dois, gente. Olha essa cena. Um olha pro outro, aí ele fala tchau, e ela responde tchau. E ele volta. Apaixonado. Mas que loucura. Cada dia que passa eu fico mais abismado com esse elenco, viu? Já na cama, a Duda e o Dudu conversam que Carol e Rayane estão se metendo em todas as brigas da casa. E o Dudu diz o seguinte, ela viu que com a volta da Ioná, o público quer briga. E a Duda respondeu, a Rayane tá começando a fazer isso também. Em qualquer coisa, em qualquer briga, ela se mete. E é verdade, viu? Bom, depois que o Creu saiu da academia, quem entrou foi a Saori para fazer musculação. E a Saori então realmente conversou com o Matheus sobre os outros participantes, e principalmente sobre a aproximação da Carol com o Wallace. A Saori opinou sobre a Carol querer jogar com o Wallace, e segundo a Saori, a Carol só quer jogar com o Wallace porque o Wallace está com o poder do Lampião nas mãos. Saori também disse que não jogaria com Alas, pois o considera desleal. Ela listou inclusive Dudu e Kate com as prioridades dela. Matheus inclusive criticou o Fernando e disse que ele está extrapolando demais e que segundo o Matheus, o Fernando sim é a opção de voto dele. Só que o Fernando vai ser indicado pelo fazendeiro, né? Então tem que ver o que vai acontecer aí, o Matheus. Matheus também fala sobre o Wallace e diz o seguinte: o Wallace pode até ser um bom jogador, ou se achar um bom jogador, mas isso aqui quem vai decidir é lá fora. Eu aqui dentro acho que o Wallace acha mais do que ele é. Ele pode jogar com isso ou não sei. E a Saori então responde o seguinte pro Matheus: acho que ele também não confia na gente, tá? O Wallace não confia na gente, mas a gente pelo menos pode fingir que confia nele. Finge, vai que o Wallace cai na sua rede, ô Saori. E aí um tá traindo o outro, mas ele não tá sabendo. Bom, do lado externo da casa, a Carol disse que o grupinho aos poucos tá se igualando a um grupão. Mas Carol, ela tá com uma soberba que eu não consigo imaginar. Bom, a Carol inclusive analisou o histórico da Saori. E segundo a Carol, ela diz o seguinte, ó, no histórico dela, da Saori, ela era de lá, né, do outro grupo. Ela era amiga da Maria. E ela nunca foi próxima da gente. Ela se aproximou recentemente. E a gente acolheu ela. Não foi porque se aproximou de primeira e gostou de primeira. Uma coisa era eu estar lá do outro lado. Aí brigo com todo mundo e falo, vamos ser amigas. Uma coisa é gostar desde o começo e sustentar. Nunca tentar te diminuir, disse a Carol sobre a Saori.
Basicamente disse que a Saori sempre fez parte do grupão, foi isso que ela quis dizer. Já a Kate respondeu que a tendência do jogo é piorar e que a única prioridade dela no jogo é a Carol. Tá bom, Kate. Se vira aí as duas. Já a Carol, inclusive, disse que se tiver roça falsa, ela vai amar ir. Inclusive disse, Brasil me joga numa roça falsa. Ô Carol, se você cai na roça, a situação sua vai ser difícil, viu? Vai ser bem complicado. Bom, o Alas e o Dudu confabularam sobre o jogo, assim como eu falei no início do nosso vídeo aqui. Nessa confabulação, gente, o Alas disse sobre o poder do Lampião. Ele inclusive disse que quer usar o poder do Lampião contra o Fernando. Ele disse o seguinte pro Dudu, ó. Nesse momento eu não queria jogar o Nizam na roça, mas o Shaya sim. Qualquer um dos dois, na verdade, mas tu tem que sustentar em quem tu vai pôr na roça, pra poder fazer a roça. E se abrir o Lampião antes da tua indicação, aí vai ficar lindo. Então o Alas deu a dica pro Dudu colocar o Nizam ou o Shaya na roça. Mas o Dudu revelou que a sua indicação, na verdade, é o Fernando. Ele deixou bem claro que vai mandar o Fernando pra roça para o Alas. O Alas então cogita dar um dos poderes pro Dudu, pois a Carol usaria contra Tamires apenas e o Dudu seria mais inteligente. Imagina o Dudu com poder? Bom, o Alas falou o seguinte também, inclusive queria testar a Raine na roça, e o Dudu falou o seguinte, e as chances de ver ela ir, viu? Ela iria, viu? Mas pega a visão, se vai Fernando e Raine pra uma roça, se ele tiver muito queimado, ele sai. Se tiver meio a meio, ela sai. A Carol não voltou a duas roças à toa não, voltou porque é uma resposta do público de eu reprovo a Rayane e eu aprovo a Carol. Mas eu acho que o público já mudou de ideia, Dudu. Pois é. Bom, aí o Dudu tem uma grande polêmica que ele quer fazer na roça, que é muito complicado. Que é basicamente o seguinte, ele vai tentar blefar com o programa e com a apresentadora Galisteu. Ele vai falar o seguinte, ó, fulaninho, né, Joãozinho, senta lá no banquinho, senta lá. O Joãozinho fez isso, o Joãozinho fez aquilo, o Joãozinho fez isso, mas não vou colocar o Joãozinho na roça. Sai, Joãozinho, sai da banquinha aí. Quem eu vou colocar vai ser o Fernando. Então ele vai blefar ao vivo. Resta saber, esse plano do Dudu vai dar certo ou vai dar errado? Porque se colocar no banquinho querer trocar e não puder trocar, aí complica, né? Bom, a gente acompanha isso amanhã, tá? Amanhã não, hoje eu já é terça-feira, Matt. A gente acompanha hoje na formação da roça. Obrigado pelo apoio de vocês, deixa aquele like, nossa meta são de 2.500 likes. Eu vou ficando por aqui, tenham todos uma ótima terça-feira. E a gente se vê às 16 horas no Link Podcast.